Aqui você só ouve as melhores. Sei que há em mim. O meu clamor não pode ser mecanizado. Você está ligado na Rádio Sarando. A partir de agora entra no ar o Resenha Sarando. Graça e paz a todos. Excelente tarde, mais um dia que fez o Senhor, por isso que estamos alegres. Estamos aqui mais um Resenha Sarando, né? Nesse mês de setembro, setembro amarelo, setembro de conscientização para cuidar de você. Você que precisa, que está nesse processo aí, às vezes, pensamentos negativos, tá desanimado, entristecido, acha que está sozinho, abandonado. Mas você não está, não. Nós estamos aqui e tem muitas pessoas aí que te amam, que desejam te ajudar. E por esse motivo, para te ajudar, nós estamos aqui com um tema muito importante. Nesse setembro amarelo, estaremos trazendo nesse período da semana sobre depressão, suicídio, toda orientação, aconselhamento para te ajudar e ajudar aqueles que precisam. Que ainda que você que esteja nos assistindo agora não passe por essa situação, mas conhece alguém, também já compartilha, já orienta, já mostra para ela, assista e não deixa de passar essa oportunidade, porque muitas pessoas precisam da sua ajuda, precisa de você que seja um instrumento de Deus para alcançar outras. Então vamos aproveitar hoje e aprender um pouco daquilo que o Senhor tem preparado para nós, esse conhecimento, essa orientação, essa ajuda, esse socorro que muitos estão gritando e muitas das vezes nós não conseguimos ouvir. Então hoje, em especial, nós estamos com um príncipe na mesa, né? O presbítero aqui da filial de Santa Rita, né? O presbítero Adriano, né? Trazendo uma mensagem maravilhosa. A gente aqui confunde um pouquinho a língua, né? Não somos expert ainda não, né, gente? O português falam que o português é o mais difícil de todas as línguas. É verdade. Né? Não é fácil não, né? A gente às vezes acha, não, o inglês é difícil, né? Não, gente, porque o nosso português é tanta conjugação, é tanta, como é que a gente pode dizer, interpretação, né? Então, não é fácil. E ao vivo a gente acaba dando esses gafes mesmo. Mas o mais importante é que você, como eu, somos seres humanos, somos falhos mesmo, né? Somos errantes, mas estamos sempre aqui reconhecendo esse erro, reconhecendo essa falha, aprendendo a cada vez mais, né? Porque é isso que é bonito, isso que é bom, que nada aqui é programado, mas é tudo autêntico, porque somos assim, somos servos, somos verdadeiros e precisamos a cada dia aprender. E com o tema de hoje, o suicídio. Muitas vezes nós ouvimos muito falar e não entendemos o porquê, para quê ou como tratar isso. Então, hoje, com o nosso presbítero aqui, ele vai se apresentar, claro, né? E depois vai discursar sobre esse assunto, trazendo esclarecimento para a nossa vida. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar em mensagem, né? Mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, 984637919. Nós vamos dar toda uma orientação e ajuda, aconselhamento, tanto profissional como espiritual, porque a nossa vida precisa de alguém a nos ajudar, tá? Então aqui, nosso presbítero Adriano, ali de filial de Santa Rita, trazendo aí essa oportunidade, dando essa honra, né, neste dia. Fique à vontade, se presente, né, para quem não conhece. Amém, amém. Eu primeiro agradeço o convite, né? Estou aqui debaixo da obediência do meu pastor, né? Pastor Amém. Rodrigo, da filial de Santa Rita. Benção. A gente tem um entendimento de que tudo aquilo que a gente vai fazer é necessário que a gente comunique a ele para que ele possa nos autorizar a fazer. E aí é importante eu entender que essa autorização não quer dizer que eu não tenha domínio sobre a minha vida, mas uma vez que ele é a minha cobertura espiritual, é necessário que eu diga para ele todos os passos que eu tenho dado. Amém? Então, vamos lá. Eu me chamo Adriano, né? Sou casado com a Priscila. Para você que é da Sarando, infelizmente, eu tenho uma notícia triste para te dar. Sou casado com a mulher mais bonita de todas as filiais da Sarando, além da matriz. É isso aí. Que é a Priscila, minha esposa, que é minha ajudadora, né? Aquela que está do meu lado, que me auxilia em tudo aquilo que eu posso conquistar, todo conhecimento que eu posso adquirir, porque ela tem me ajudado, me sustentar. Sou alguém que
busco conhecer a palavra, né? Busco conhecer, estudar mesmo, né? De um modo geral. Acho que é muito importante que a gente estude, que a gente busque conhecer. O conhecimento nunca é demais. A própria Escritura vai nos orientar, né? Para a gente examinar tudo e reter aquilo que é bom para a gente. Então, nessa caminhada, eu tive a oportunidade, né? Pela graça, aí, me formar em teologia. Agora estou fazendo mestrado em teologia e sou também aluno do curso de licenciatura em física, né, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, esse é o Adriano, sou pai de 2 presentes que Deus me deu, né, que é o Benjamin e a Elara, né, fruto desse casamento que eu tenho com a Priscila. Amém? E então, né, a gente fica que é tanta experiência, né, conhecimento, e é um homem de Deus que tem bastante conhecimento na palavra também, vai nos conceder agora esse tema, suicídio. Com tanto a sua experiência como servo de Deus, como no dia a dia, pessoas, família, já ouviu falar de alguém, uma situação como essa, de alguém vai tirar a sua vida, né? A gente vê isso em notícias, claro, que já acontece, infelizmente. A gente vê aí noticiários de muitas pessoas, até nesse período de pandemia, que ocorreram bastante, né? Esse período de pandemia, que foi um processo bem difícil, né? Uma mudança muito drástica, né? Infelizmente, e as pessoas, às vezes, por não ter uma ajuda, um apoio, acaba tomando iniciativas erradas, né? Enquanto eu e você temos a oportunidade de ter um conhecimento, ter Deus na nossa vida, ou até mesmo você que não é evangélico, porque nós atendemos um público bem amplo aqui, independente de religião, você está tendo a oportunidade de hoje ter toda essa orientação. E nós temos profissionais, tá, para também ajudar, auxiliar, não somente na parte espiritual, mas também na parte emocional, né, como os psicólogos, psicanalistas, pessoas que se prepararam, como aqui o presbítero falou, né, se formaram, né, estudaram para que possa atender ao seu público, ao seu cliente. Então, isso é importante. E sobre esse suicídio? O suicídio é algo que tem impactado a sociedade mundial, né? Sim. A gente fala muito da pandemia, que nós passamos agora do Covid, mas o suicídio é algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? A Bíblia tem relatos disso, né? A Bíblia relata de pessoas que se suicidaram, que tiraram a própria vida. Quando a gente falou no tema, no primeiro momento, me veio na cabeça pesquisar qual o sentido da palavra suicídio, né? Quando a gente fala em suicídio, a primeira coisa que a gente pensa é uma pessoa que se matou, uma pessoa que morreu, etc., que essa é a condição mais clara, né? E aí quando a gente fala na palavra, a palavra pela palavra suicídio, ela significa desgraça ou ruína causada por ação própria. Ou seja, então é uma desgraça ou uma ruína que eu mesmo causo a mim. Então, o que é desgraça, né? Se a gente for no sentido da palavra desgraça? É justamente aquele que está destituído da graça. Para a gente que tem, né, um pouquinho do entendimento do que é a palavra de Deus e do que é a graça que nos atingiu, né? Ou seja, a graça é um favor imerecido. João escreve lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus morre na cruz, ele nos concede essa graça. E é essa graça que quando eu me suicido, eu estou me autodestituindo da graça. Isso pelo sentido da palavra, né? A palavra pela palavra. E isso é algo muito forte, porque muitas pessoas vão se questionar, né? E quem se suicida perde a salvação? O que a Bíblia fala para mim é através dos mandamentos, não matarás. Então eu não tenho direito de tirar a sua vida, como também não tenho direito de tirar a minha própria vida, né? Então isso é um mandamento. Agora, responder essa pergunta, eu vou deixar como uma interrogação para o público. Por quê? Sim. Porque é algo muito pesado, né? Verdade. Primeiro que nós não temos capacidade de julgar, né? E a própria Bíblia fala que se Jesus foi capaz de salvar aquele criminoso da cruz, no último minuto aquele homem reconhece os seus erros, reconhece quem é Jesus e Jesus dá uma palavra para ele, né? Ainda Sim. hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, então nós temos a certeza de que aquele homem foi salvo. E quem pode garantir que uma pessoa no ato de suicídio, por exemplo, aquela pessoa tentou se enforcar e nos últimos segundos de vida
ela se arrepende daquilo que ela está fazendo, mas não teve tempo mais de retroceder do ato que ela cometeu contra ela mesma, né? Então isso é uma grande batalha teológica entre aqueles que acreditam que não é salvo e aqueles que acreditam que são salvos, e eu não queria entrar nesse mérito para a gente não se perder. Isso aí Amém? vai ser uma outra oportunidade. Isso, No tema... uma outra oportunidade. Amém? Amém. Mas, seguindo, se a gente pensar em alguns dados, né, e eu acho isso muito importante, para a gente ter uma ideia, saiu algum dado, eu tenho um dado aqui que é da Revista Científica Brasileira, e você consegue entrar no site lá, né, daquela CCielo, que é a Revista Eletrônica Científica Brasileira, e ela traz um dado lá, ele não é recente, mas é um dado que mesmo assim vai trazer um alerta para a gente muito grande. Esse último dado ele foi extraído no período entre 98 a 2008, e a média de crescimento populacional, né, foi de 17,8%, enquanto que só em 2012 a média de suicídio foi de 33,5%. Então, ou seja, existe um número maior de suicídio do que de pessoas nascendo, né, do que o crescimento populacional. E isso é muito assustador, porque se a gente começar a confrontar esses números, num dado momento você tende a extinguir essa sociedade, né? E aí, a gente tem uma média de 27 mortes por suicídio dia. Então, de todos os óbitos que você tem, né, no Brasil, de todos os óbitos que a gente tem no Brasil, de um modo geral, tudo aquilo que é computado, tudo aquilo que é gerado, atestado de óbito, né, pelo IML, né, 27 pessoas são de suicídio, pessoas que morreram diretamente de suicídio. E aí, se a gente continuar nesse conceito de dados aí dessa revista, o Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de suicídios. Então, nós ocupamos o triste ranking aí do 10º, né, entre os 10 maiores suicidas, países onde acontece o maior número de suicídio. Se a gente pensar isso dividido por região, então a gente vai ter a Europa Ocidental, né, com o maior número de suicídio. Depois a gente tem os Estados Unidos com um número muito grande. E entre os continentes, o continente centro-americano e sul-americano é onde tem o menor número. E mesmo tendo o menor número, o Brasil está entre os 10 maiores. É claro que a gente precisa levar em consideração que nós somos o 5º maior país em território mundial, né? E também somos uma das maiores populações do mundo. Então isso influencia. Mas mesmo assim é um número alarmante que a gente precisa ficar atento, né? Verdade. É uma atenção totalmente maior. E você vê como é que é. O que me veio na mente agora, assim, nós somos um país, né, podemos dizer assim, abençoado por Deus, porque ainda é um país livre nessa parte de evangelho, né, de cristianismo. Né, e por ainda acontecer uma situação dessa, mas ocorre, a gente não vai entrar nesse termo, né, mas ocorre muito a questão da luta espiritual, né, por nós ter essa liberdade, né, a luta espiritual, a vida entre a sua vida carnal e espiritual é muito grande, então isso traz muito conflito. Isso pode também ocasionar para muitas pessoas que não têm essa estrutura, não tem uma base, não tem uma ajuda, né, de acabar tirando a sua própria vida e incluir-se aí nessa estatística, infelizmente. Né? Exato. E aí, dentro da revista, ainda falando um pouco sobre a Revista Científica Brasileira, para a gente ter uma ideia, em 2011 foram registrados um número de 9.852 suicídios, só no ano de 2011 no Brasil. Então assim, e aí isso pensando sempre está no número total de óbitos registrados, e aí é retirado de dentro do total esse valor, né? E aí com isso vai surgir a ideia da Associação Internacional, né, de Prevenção ao Suicídio, né, ou de combate ao suicídio, por assim dizer, é uma associação internacional que ela vai estipular então junto com a Organização Mundial de Saúde o dia 10 de setembro, né, como um dia para a gente poder lembrar exatamente isso, né? Então o mês de setembro todo fica como Setembro Amarelo, né? E o dia 10, o dia específico onde a gente tem um trabalho mais profundamente de combate ao suicídio. É claro que vale lembrar também que o suicídio ele não está relacionado
a qualquer coisa, né? Mas então a pessoa resolveu tirar a vida dela e tirou sem motivo nenhum. Não. Dentro desse estudo, é perceptível que o maior número de suicidas, eles estão relacionados a pessoas usuárias de drogas, a pessoas com vício do alcoolismo, pessoas que passam por crise de depressão, pessoas que passam por crises de ansiedade. E aí esse valor ele tende a se agravar, né? Sim. Quando você tem associado dois desses quesitos. Por exemplo, a pessoa tem depressão e é alcoólatra. Então a probabilidade dessa pessoa vir a tentar o suicídio é muito grande, né? É muito maior. E aí é algo que de fato a gente precisa trabalhar. E como trabalhar isso, né? Como fazer a pessoa entender que esse vazio que ela sente, só quem pode preencher é Deus, né? Além também do tratamento, né, que tem nas casas de recuperação ou instituições que fazem esses tipos de tratamento também, não é tão fácil. Mesmo a pessoa estando lá, questão de vício em si, né, tipo do vício ou do transtorno mental, porque isso acaba ocasionando sendo um transtorno, é muito complicado. Não é difícil, não é impossível, mas enquanto o ser humano ele não tiver a força de vontade de querer ficar livre disso tudo, vai ser um tratamento em vão, né? Vai ser uma assistência em vão. Exato. E aí, a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, né, no verso 6, ela diz pra gente assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus a vossa petição pela oração, pela súplica em ação de graças, né? Algo que a gente tem vivido muito essa época, principalmente esse período de pandemia, são as crises de ansiedade, né? Hoje eu acho que o grande mal que assola a nossa sociedade é a ansiedade. Primeiro por uma cultura que nós desenvolvemos de alguns anos para cá, que é a cultura fast food, ou seja, tudo que a gente precisa, a gente quer de pronta entrega, seja no meio material quanto no meio afetivo, né? Por exemplo, se a gente começa, para os jovens, né, que estão começando a namorar, se a gente começa a namorar, a gente já quer logo casar, começa a atropelar tudo. Se a gente começa a trabalhar, a gente já começa a fazer um monte de conta, a gente sai, né, de forma desenfreada, querendo comprar tudo. Então tudo isso vai fazer com que a gente nos torne cada vez mais ansiosos. Porque um erro muito grande que nós cometemos nesse quesito de ansiedade é quando eu estou ansioso e acho que quanto mais coisa eu fizer, eu reduzo a minha ansiedade. Quando na verdade o processo deveria ser inverso, né? Quanto mais coisas eu tento fazer ao mesmo tempo, maior a minha ansiedade vai ser para tentar atingir os objetivos finais de tudo aquilo que eu estou me dispondo a fazer. Quanto menos coisa eu faço, menor vai ser a minha ansiedade. Então eu preciso entender isso. E o que é essa ansiedade? Eu ficar projetando a minha vida lá no futuro, lá na frente, né? Assim como a depressão sou eu ficar com a minha vida presa no passado, a ansiedade é a minha vida estar presa no futuro. Então, Jesus é muito claro quando ele fala isso: olha, não se turbe com o dia de amanhã, né? Você não precisa estar preocupado com o amanhã, sabe? O amanhã, só Deus sabe se ele vai acontecer. E aí é algo que a gente não consegue praticar, que está dentro do nosso cotidiano. Quando a gente vai estudar verbo, você falou de português, né? A gente conjuga o verbo em 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, o que é o passado? Foi tudo aquilo que passou. Ou seja, passou. O que eu falei há 2 minutos atrás já é passado. Né? O que vai acontecer daqui a 2 dias, isso é futuro. E o hoje? O hoje é o presente. Você quer criar afeto com uma criança? Dá um presente para ela. Então, se eu entender que o meu hoje é um presente que Deus me deu, eu começo a viver o hoje sem me preocupar com o amanhã. Poxa, mas então você está dizendo que a conta que eu tenho que pagar amanhã, eu só tenho que me preocupar com ela amanhã? É isso. Porque ela vence quando? Ela vence hoje? Não, ela vence amanhã. Então deixa eu me preocupar com ela amanhã. Entenda, isso não quer dizer que, então hoje eu não preciso trabalhar porque hoje eu tenho que comer, eu só vou trabalhar amanhã quando a minha despensa estiver vazia. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É importante a gente entender esse contexto. Agora, eu não posso deixar com que a ansiedade tome conta de mim. Sim. E uma coisa fantástica que a gente não consegue perceber são os milagres que Deus faz no nosso tempo, né?
E aí, se a gente pensar em um milagre, vamos fazer um exercício aqui de pensar num milagre que Deus fez no nosso tempo. O Dorflex. Aí você vai falar para mim assim, Adriano, o Dorflex? O Dorflex é um milagre? Sabe por quê? Porque Deus é dono de toda a ciência, capacitou o homem para que o homem criasse aquele remédio. E toda vez que você está com dor de cabeça, você vai lá, toma um Dorflex e a dor de cabeça passa. É um milagre. Verdade. Então, eu preciso entender que aquilo que está sobre a minha condição humana, sou eu que preciso fazer. E aquilo que eu não tenho condição humana de realizar, Deus faz por mim, né? E aí eu começo a colocar as coisas no devido lugar. Um outro ponto que eu preciso avaliar é o meu corpo. O meu corpo sempre vai dar sinais de como eu estou vivendo. Um exemplo, para você que rói unha, sinônimo de ansiedade. Então você pode perceber que se você rói unha e você, por exemplo, gosta de futebol e ontem você estava assistindo o jogo lá, né? E em um dado momento, se o São Paulo fizesse um gol, fizesse 2 gols, você ia começar a roer unha com medo do Flamengo não passar para final, né? Então isso é um sintoma de ansiedade. Um outro sintoma de ansiedade que a gente pode verificar também nas pessoas é a chamada síndrome da perna inquieta. Já viu aquela pessoa que ela fica o tempo inteiro, ela está sentada e a perninha dela está balançando, né? Então isso também é um sintoma de ansiedade. E aí, se a gente voltar para o conceito do milagre, do conceito da aspirina lá, do conceito do Dorflex, o que eu preciso entender? Deus capacita o homem para que o homem tome posse dessa ciência. E aí Deus cria o psicólogo, né? E eu e você não vamos no psicólogo. Por quê? Eu não sou maluco. Só vai no psicólogo quem é maluco. Então eu preciso entender isso, né? Deus concedeu à ciência uma pessoa para que ela possa me ajudar nesses momentos de crise, em que eu possa conseguir me avaliar, fazer uma autoanálise de como eu tenho me comportado, mas eu prefiro não ir. E aí o que vai acontecendo? Aquilo que era pequenininho vai crescendo, tomando uma forma muito grande. Então é fundamental eu entender essas coisas, né? Por quê? Porque se você está com dor de cabeça, você não vai no médico, você toma uma aspirina, né? Você toma lá um Dorflex e a tua dor de cabeça passa. Agora, se você tomou um Dorflex hoje, e aí o que os comerciais falam? Se persistirem o sintoma, procure um médico. Então eu preciso entender isso. Ou seja, eu estou desenvolvendo alguns sintomas de ansiedade e eu estou tentando me autoanalisar e tentando me corrigir por mim mesmo e não estou conseguindo. O que eu preciso fazer? Preciso procurar um médico especializado para que esse médico possa me dar a orientação humana para esse problema que eu estou passando. Assim como eu vou, por exemplo, no médico fazer um tratamento lá ou fazer um acompanhamento pré-natal, né? Ou seja, a mulher tem toda a capacidade de gerar um filho. Mas por que ela vai no médico? Porque o médico vai fazer um acompanhamento para poder suprir qualquer necessidade que aquela mulher venha ter na gravidez. Então, eu preciso entender que isso é algo que Deus colocou no mundo para poder me ajudar a passar pelos males que eu tenho aqui. Amém? Amém. Isso é maravilhoso e realmente a gente precisa analisar, né, a forma de tratar. O bom é que, sim, eu gosto quando ele vem, que ele traz toda essa explicação, gente. Eu espero que você que está assistindo aí, está conseguindo entender, né, essa clareza, porque a gente vai chegar ainda na parte do suicídio. Ele está dando início, né, uma das causas que ocasiona a pessoa chegar no suicídio, porque ninguém se mata assim já de imediato. Tem tudo um processo, né? Tem tudo, é aquela sementinha, né? Primeiro você vai, ou quando eu falo assim, igual uma bola de neve. A bola de neve não fica imensa de imediato. Você vai rolando, daqui a pouco ela está imensa. Então, assim, é nesse processo mesmo que a pessoa acaba tomando a iniciativa do suicídio. Então, uma das causas que ele já está explicando aqui é sobre a ansiedade. Então, um dos sinais que você está percebendo aí, que realmente, infelizmente, é o que nós estamos vivendo nesse mundo tão corrido, é a ansiedade. Então, vamos começar a controlar isso para que, através disso, não ocasione outras atitudes, né? Outros transtornos. Então, vamos continuar já aqui com mais dessas informações. A gente vai dar um intervalo rapidinho com esse louvor. Ainda existe uma esperança da Sarando Terra, Ministério Sarando a Terra Ferida. E já voltamos. Já compartilha aí com o pessoal, que tem muito mais informação aqui para você. Não perca essa oportunidade.
ainda existe uma esperança. E existe esperança em Cristo Jesus. Já já voltamos. Às vezes não entendo o teu modo de agir, nem compreendo o teu querer. Mesmo assim, todas as coisas cooperam para o bem que tu tens pra mim. Venha acalmar a minha alma, que às vezes duvida do teu favor. Não posso temer, tu és meu auxílio e consolador.
Voltamos agora para a segunda parte, né? Continuação aí sobre o tema hoje sobre suicídio. Estava aqui, você que está chegando agora aí, que está acompanhando, estamos em Setembro Amarelo, falando sobre conscientização, suicídio e depressão. Hoje, em especial, suicídio, com o nosso presbítero aqui, Adriano, da filial de Santa Rita. Iniciamos aqui falando sobre, explicando, né, a definição de suicídio, e falando também uma das causas que começa a pessoa a tomar essa iniciativa, a tomar essa atitude, melhor dizendo, né, sobre o suicídio, que é a ansiedade. Né? Então, é uma coisa que precisamos nos atentar. Vamos continuar aqui aprendendo, né? Porque a gente sempre aprende um pouquinho mais. Amém. E o conceito de aprendizado, né? Quando a gente começa a discursar sobre um assunto, quando a gente tem a possibilidade de discutir, e aí discutir, eu digo no sentido, né, de crescimento da palavra, quando a gente se dispõe a discutir sobre os assuntos, a gente consegue crescer bastante, né? Falando um pouco ainda sobre esse conceito das possíveis causas, né? Um outro ponto muito importante que a gente precisa ficar atento é o distúrbio bipolar, né? De personalidade bipolar. Então, assim, aquela pessoa que tem dupla personalidade, então é uma pessoa que tem uma variação muito grande de humor, essa pessoa também acaba sendo alguém que tem uma predisposição também. Assim como aquela pessoa que é, na sua personalidade, mais melancólica, né? Claro que os traços de personalidade eles não influenciam diretamente, mas uma vez que eu já sou alguém muito melancólico, eu começo a me marginalizar, né, diante da sociedade, e muitas das vezes eu posso me perder aí, né, e começar a sentir esse vazio muito grande, começo a me sentir vazio, e esse vazio, sem ter uma capacidade de ser preenchida humanamente falando, isso pode ser uma probabilidade de abismo, né? Então aqui falando de uma probabilidade. Um ponto muito importante que acho que a gente precisa pensar é a capacidade primeiro de se autoanalisar, né? Eu preciso fazer esse exercício. Em dados momentos eu me avaliar, né? Os especialistas, a ciência de um modo geral vai dizer que o nosso corpo sempre dá sinais, assim como nós falamos de alguns pontos, né? Então é fundamental eu entender isso, o meu corpo ele vai me dar sinais e eu preciso saber fazer a leitura do meu corpo. Então, né, se eu estou com tensões musculares, se eu estou com algumas coisas que eu preciso começar a me avaliar e tentar entender o que está acontecendo comigo, procurar um especialista, procurar um médico, etc., para que eu possa avaliar. Por que isso? Porque essas avaliações vão me dar condição de tratar o problema antecipadamente, né? Um outro ponto muito complexo também é a questão do alcoolismo. Então, na maioria das vezes, né, e o álcool ele tem, infelizmente, esse poder, né? Geralmente a pessoa que bebe, que ela é alegre, ela fica mais alegre. A pessoa que é melancólica, ela fica mais melancólica. Então, nós temos esse problema aí, que é algo que assola a nossa humanidade, né? Hoje, principalmente a nossa juventude, né? Ao passo que os homens mais antigos, né, bebiam determinadas bebidas, hoje o consumo de bebidas destiladas é muito grande. Então, assim, e aí a nossa juventude ela acaba caminhando também para um risco muito grande, para o vício do álcool, para o vício das drogas. Os acessos hoje são muito fáceis. Além dos acessos fáceis, a gente ainda tem todo o problema de corrupção, né, de desvio, de falsificação de produtos. Então, esses jovens que hoje, infelizmente, estão se entregando ao álcool, né, eles acabam ainda bebendo um produto que eles sequer sabem a origem daquele produto, o que acaba se tornando muito pior, né? Um outro ponto também muito ruim são as drogas ilícitas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da própria cocaína, né? E hoje um mal que assola principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, que é o crack. Então, se você tem a oportunidade de pegar o ônibus ou o carro aqui, você passar pela Avenida Brasil ali, você vê, parece que o ser humano se tornou um zumbi, né? Você vê aquelas pessoas, aqueles seres humanos atravessando a rua, passando de um lado para o outro, dormindo no meio de pedra. Então, assim, é algo que a gente tem também um problema de sociedade, né?
E aí, como tratar isso, né? Como tratar uma pessoa que é viciada em droga, uma pessoa que é viciada em álcool, para você poder libertar essa pessoa e conseguir trazer para que ela não venha cair na garra aí do suicídio. Né? Um outro ponto que a gente precisa avaliar é o quão próximo está da gente, né? Sim, sim. Eu sou nascido e criado na região de Santa Rita ali, Santa Rita, Vila de Cabo, os bairros adjacentes, né? Os bairros mais do interior de Nova Iguaçu, né? Mais à margem de Nova Iguaçu. E eu lembro que quando eu era criança, nós não víamos, ou pelo menos nós não recebíamos a informação de suicídio, né? Às vezes acontecia um homicídio, ou às vezes alguém, né, largava alguém que foi morto naquela região, mas a gente não ouvia falar sobre o suicídio. E isso agora tem se tornado comum no nosso cotidiano, no nosso bairro, no nosso, né, não só no nosso município, não só no município de Nova Iguaçu, mas no nosso bairro, Sim, pequenos sim. bairros de Nova Iguaçu, como por exemplo o bairro que eu moro, o bairro de Santa Rita, né, e bairros adjacentes ali, Corumbá, etc. São bairros hoje que você tem notícias quase que constantes de suicídio. Então, o próprio viaduto ali, para quem conhece Santa Rita, você tem um viaduto que atravessa ali por cima da linha férrea, né, que faz a divisão entre o bairro de Corumbá e o bairro de Santa Rita, virou quase que um ponto exclusivo de suicídio. Então, as pessoas vão para aquele ambiente para poder se jogar daquele viaduto. E aí a gente percebe como isso está próximo da gente, né? E é importante que a gente comece a despertar para essa batalha que se levanta. Porque isso pode ser algo humano, mas isso também pode estar relacionado diretamente com o mundo espiritual, né? Então a gente precisa começar a avaliar e pedir sabedoria, né? A Bíblia fala sobre discernimento dos espíritos, né? Ter discernimento daquilo que está acontecendo. E esse discernimento vai fazer com que a gente venha entender. É claro que nós precisamos ser sensatos e nem tudo é culpa do demônio, né? Por exemplo, às vezes um homem peca, adultera, porque ele quer adulterar, porque o seu caráter é distorcido, né? Enquanto que é mais fácil eu botar a culpa no diabo, né? Não, foi o diabo que me levou a fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, existe sim também uma possessão demoníaca, uma opressão demoníaca, melhor dizendo, que pode levar o ser humano a essa condição de suicídio. E isso é muito perigoso, né? Verdade. E no caso, porque a gente está assim, muito focando na visão do evangelho, né? Mas a pessoa que não é evangélica, a pessoa que não tem essa orientação, porque nós evangélicos ainda passando por situações como essa, nós temos ainda o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, né? Com toda a dificuldade, tudo, mas o Espírito Santo está ali, atuando. Mas quem não é evangélico, como é que pode obter esse socorro, pode ter essa ajuda? Eu vou retroceder um pouquinho na tua pergunta, para a gente tentar pensar um pouco nos conceitos. Hoje, quem é o meu melhor amigo hoje? Hoje o meu melhor amigo é o meu telefone celular. Então, como é que funciona isso? Se nós olharmos as nossas crianças, se você pegar, por exemplo, um ônibus, se você for numa praça, se você for em algum lugar, for até na igreja, né? Você vai ver que as crianças hoje estão com os celulares na mão. Então, muitas das vezes, o meu filho, por ser alguém mais acelerado, eu no intuito de freá-lo, eu pego e dou o celular na mão dele. E quem pai nunca cometeu um erro desse? Verdade. Né? Eu estou falando de algo que às vezes eu pratico também, que eu preciso tentar melhorar. Então, um ponto que eu preciso ver é o seguinte: eu tenho uma filha de 8 anos de idade e ela está assistindo um determinado vídeo, um determinado programa, um determinado conteúdo na internet. Eu preciso saber aquilo que minha filha está vendo. Por outro lado, o fato da minha filha se internalizar dentro do telefone celular faz com que ela comece a perder o contato com pessoas, né? Então, essa perda de contato, ou seja, por eu não conhecer o meu filho, por eu não saber como é que ele age, por eu não saber como é que ele se porta, existe uma probabilidade muito grande dele estar entrando num quadro de depressão dentro da minha casa, debaixo dos meus olhos, e eu não estou vendo. Por quê? Porque não existe o relacionamento mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa voltar é a nos relacionar, né? Então, para você que não é evangélico, né? Ou para você que não é de uma denominação protestante, sim. ou talvez para você que não é dentro de uma visão cristã,
é fundamental que você comece a avaliar todo o cenário em volta, ou seja, como é que o teu filho se porta, como é que o teu pai se porta, como é que a tua mãe se porta, como é que teu irmão se porta. Por quê? Porque ninguém se mata da noite para o dia, né? O suicídio ele não acontece, a pessoa acorda e fala, eu vou me matar hoje sem motivo nenhum. É algo que ele vai crescendo progressivamente. Assim como o alcoolismo é dado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença progressiva, né? Porque ninguém começa a beber já uma garrafa de cachaça, a pessoa começa com aquelas bebedinhas, né, mais agradáveis, sim, mais saborosas, e com o tempo ela vai caminhando até chegar numa condição de degradação total pelo vício do álcool. Assim também é a pessoa que utiliza a droga. Ninguém começa utilizando as drogas mais pesadas, mas geralmente começa com as drogas mais suaves, aquelas que têm um apelo comercial muito bacana, como por exemplo, né, o apelo que se tem com a legalização da maconha. Então é necessário que se pense nisso, né? E aí esse processo gradativo chega no ápice da culminação do suicídio, né? Se eu não observar como é o meu filho, se eu não observar como é a minha filha, se eu não observar como é a minha esposa, se a minha esposa não me observar, a gente pode estar seguindo por um caminho. Um ponto, um insight muito importante que a gente precisa ter é com relação à procrastinação, né? É uma palavra que está muito na moda aí. Verdade. Então, assim, geralmente a pessoa ela começa a ficar procrastinada, ela começa a ficar, ela vai começando a perder o desejo por fazer determinadas coisas que ela gostava. Então, por exemplo, se é um menino que gostava de todo final de semana estar lá jogando seu futebol, e aí de repente você vê, o menino já não vai mais para o campo, só quer saber de ficar dentro do quarto, só quer saber de ficar jogando videogame, é ele mesmo, sabe? Então, a gente precisa começar a avaliar isso. O ser humano é, por assim dizer, né, um animal, dentro da figura de linguagem, que foi desenvolvido para viver em sociedade. Ou seja, nós fomos feitos para viver em sociedade. No momento que eu me desloco da sociedade, no momento que eu saio de dentro da sociedade e eu começo a viver só eu mesmo, sozinho, a probabilidade de eu entrar num ciclo de solidão é muito grande. Então, isso é muito perigoso, né? E aí é fundamental que a gente avalie isso. Um outro ponto que é fundamental para a gente pensar é a questão da condicionalidade, né? O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de imputar condição para tudo aquilo que ele faz. Então, se você precisa de uma carona para ir embora para casa e eu te dou uma carona, essa carona vem cercada de uma pré-condição ou de uma condição de um favor que você fica me devendo. Então amanhã ou depois, se eu quiser tomar um café, eu fico esperando que você pague o café para mim, porque na semana passada eu te dei uma carona. Só para a gente metaforizar com relação a isso, né? E aí, o que eu preciso entender, toda vez que eu imponho uma condição para o ser humano, eu gero uma grande probabilidade de frustração. Por quê? Porque o ser humano, por si só, ele não tem capacidade de ser grato. Nós somos incapazes de desenvolver a gratidão. A gratidão é algo que eu preciso trabalhar para poder desenvolver. Então, se a gente pensar dentro do meio da igreja, qual é a orientação que nós temos? Seja grato a Deus, né? E aí, tentando ser grato a Deus, quantas as vezes eu deixo de vir para o culto porque eu quero assistir o futebol, né? Então, o mínimo da gratidão que Deus espera de mim por tudo aquilo que Ele faz na minha vida, por todo o livramento que Ele me dá, é que eu tenha o entendimento de, olha, hoje é domingo e eu preciso estar no culto para agradecer a Deus. Poxa, mas você então está idolatrando o domingo? Não, eu entendi que o domingo é um dia que eu separei para poder cultuar o Senhor. Como poderia ser uma segunda-feira, como poderia ser uma terça-feira, poderia ser um sábado, né? Mas é um dia que eu tirei exclusivo para poder focar a minha vida para isso, né? Para poder dar uma atenção exclusiva para Deus, assim como eu preciso também tirar um momento para dar uma atenção exclusiva para minha esposa, para os meus filhos, etc. Verdade. Então, nesse conceito de frustração, isso é uma arma muito grande que Satanás usa contra a gente, né? O escritor John Bevere, ele escreve um livro que é Isca de Satanás, né? E esse livro é fundamental. Se você que está ouvindo a gente tiver a oportunidade de comprar, você compra esse livro. Se você quiser também, você consegue ele
nas plataformas online, né, para você poder baixar no Kindle ou baixar no celular, e você consegue ler. E são 2 livros, é um livro, ou melhor, o primeiro é o livro, é o exemplar onde ele escreve, traz, e depois ele faz um devocional de 30 dias, né? E eu cheguei a fazer esse devocional de 30 dias uma vez com um grupo na igreja lá em Santa Rita, e ele fala nesse devocional exclusivamente sobre a ofensa, o quanto a ofensa é danosa e o quanto isso gera isca para Satanás na nossa vida. Então, uma vez que eu sou ofendido, é como se Satanás pegasse um anzol, né, e jogasse aquela linha lá, e aquela ofensa é uma isca onde eu mordo e eu fico preso a Satanás. Então, é um livro interessantíssimo, muito bacana, que traz um entendimento, sabe, uma abertura de mente fantástica. E se você pudesse, compre esse livro, leia esse livro, vai te abençoar muito. Nós não somos vendedores de livros, tá? É importante dizer isso. Nem estamos sendo patrocinados ainda. Nem estamos sendo patrocinados, mas acho que o conhecimento que nós recebemos de graça é importante que a gente passe também, para que isso possa engrandecer a tua vida, assim como engrandeceu a minha. Só repete o livro? O livro é A Isca de Satanás. Isca de Satanás. O autor é John Bevere, né, um autor conhecidíssimo aí. Ele tem outros livros também que ele escreveu. E é um livro fantástico que vai trazer um entendimento muito bacana para você, falando exclusivamente sobre a ofensa, né? Um outro ponto que a gente precisa avaliar quando a gente fala dentro de suicídio, e aí indiretamente isso acaba ficando vinculado, pensando também nessa ideia de suicídio, é a falta de perdão. Por quê? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu estou condicionando a Deus o seguinte: olha, Deus, você só me perdoa se eu perdoar quem cometeu alguma coisa contra mim. Olha o que eu estou dizendo para Deus. Então eu estou dizendo para Deus que se eu não libero o perdão para o meu irmão, tampouco Deus precisa me perdoar. Esse é o sentido da oração do Pai Nosso, né? Perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Ou seja, eu estou condicionando o perdão de Deus à minha vida só à medida que eu perdoo. E à medida que eu não perdoo, isso vai gerando o quê? Isso vai gerando amarras em mim. Muita gente hoje tem vivido quadros de depressão, muita gente hoje tem vivido um quadro de tristeza profunda porque não tem capacidade de perdoar. Porque perdeu a capacidade de perdoar, né? Quando Paulo já vai escrever sobre o amor, né? Que o amor tudo espera, tudo suporta, né? Que o amor é paciente. Então olha a diferença disso. Então quando você fala que o amor é tudo isso e você não consegue perdoar, você também não sabe o que é o amor. Não tem o amor, né? Exato, porque o amor não é algo que, né? Eu sinto o amor, eu também escolho amar as pessoas. Assim como eu escolho perdoar as pessoas. Então, são ações que eu tomo na minha vida e que vão estar diretamente ligadas com o tema que a gente está trabalhando, né? Quantas pessoas vivem depressão hoje, ou quantas pessoas são frustradas, né, nos seus relacionamentos, né, ou tentam contra a própria vida justamente por isso. Porque a depressão é esse vazio que é gerado, né? E uma vez que eu não consigo perdoar, aquilo fica, sabe, remoendo dentro de mim, remoendo. E aí a gente volta naquilo que nós falamos lá atrás. Eu fico preso aonde? Lá no passado. Então, a falta de perdão é uma cadeia que é feita na minha vida para me aprisionar no passado. E a minha vida não anda, não progride. E se a minha vida não progride, a probabilidade de eu desenvolver essa depressão é muito grande. Porque o que é a depressão? Não é a minha vida presa no passado? Sim. Da mesma forma que a falta de perdão? Verdade. Então, as coisas estão diretamente ligadas umas às outras, né? É fundamental que a gente entenda isso, para que a gente possa, com isso, trabalhar a nossa cabeça a cada dia. Adriano, mas eu não sei como fazer isso sozinho. Existem 2 caminhos, né? Existe a orientação pastoral, existe o gabinete junto com o teu pastor, e existe a orientação de um profissional dessa área, que vai ser o psicólogo. Então o pastor, ele vai te orientar dentro do mundo espiritual, vai orar por você, vai ser a tua paternidade espiritual que vai cuidar de você para que você possa se libertar de algumas cadeias que você possa estar preso, né? E o psicólogo é aquele que vai te dar orientação à luz de uma academia científica para poder te libertar de algumas cadeias emocionais que talvez você tenha. Então é fundamental
Que a gente entenda isso, né? Isso é milagre? Isso é um milagre. Porque quem foi que instituiu o pastor na igreja? Não foi Deus? Quem foi que deu a ciência e a sabedoria para o homem? Não foi Deus? Então isso também é um milagre, né? Então muitas das vezes eu preciso retroceder e entender que eu preciso de ajuda. E aí a gente volta para o objeto eu, né? Quando eu começo a viver dentro de um conceito do egocentrismo, eu e mais eu e somente eu começo a me prender aqui, e aí eu sou autossuficiente, eu sou capaz de todas as coisas, eu sou um semideus descido na terra, por assim dizer, né? E aí eu já não preciso de ajuda. E quando eu não busco essas ajudas que existem, a probabilidade de eu morrer é muito grande, né? Então, hoje, se a gente for pensar de uma forma espiritual, tem acontecido suicídios espirituais dentro das igrejas, né? Porque, fazendo um parêntese, aquela mulher do fluxo de sangue, né? O que ela faz? Ela pensa, olha, se eu só tocar na orla do manto do mestre, eu serei curada. Aí ela sai dali e vai lá e toca na orla do manto, com fé. E aí Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Mas a Bíblia é clara que havia uma multidão, tinha muita gente empurrando Jesus para um lado e para o outro, empurrando, e alguém me tocou. E ele vai falar, não, peraí. Alguém me tocou. E os discípulos falam, mas mestre, está todo mundo te tocando. Ele, não, vocês não entenderam, alguém me tocou diferente. Por quê? Porque de mim são virtude. Então, o que tem acontecido conosco, principalmente quando a gente vai galgando dentro dessa escada da igreja, né? Ou seja, você entra lá um membro da igreja, daqui a pouco você é obreiro, daqui a pouco você é diácono, daqui a pouco você é presbítero, daqui a pouco você é pastor, e nós vamos perdendo a capacidade de tocar na orla do manto do mestre. Nós vamos perdendo a capacidade de tocar lá, porque nós pensamos assim, poxa, eu estou sangrando, mas eu sou pastor. E se eu tocar, o que as pessoas vão dizer? Nossa, o pastor está tocando na hora do manto, ele está sangrando. E aí eu começo a olhar para mim e esqueço que Jesus é mais importante que tudo, né? Quando Jesus vai dizer assim para a gente, olha isso, né? Jesus fala assim, lá em Mateus no capítulo 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus está dando a receita para a gente aqui. Mas eu quero? Não. Por quê? Porque hoje eu sou autossuficiente. Então a minha autossuficiência pode até gerar um suicídio espiritual na minha vida. Então, antes de eu morrer, antes de eu matar o meu corpo físico, eu já posso ter matado o meu corpo, a minha alma, espiritualmente. Alma essa que não pertence a mim, né? Pertence a Deus, porque foi Ele que soprou em nossas narinas. Amém? Um outro ponto que é importante, o livro de Salmos fala assim, o livro de Salmos no capítulo 42, ele fala, por que está abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois anda e louvarei, e Ele, meu auxílio e o meu Deus. Ou seja, o que o Salmo está fazendo aqui, né? O que ele está fazendo quando ele vai salmodiando isso aqui? Ele está dizendo, por que andas abatidas, ó minha alma? Ele está se avaliando. Ele está olhando para dentro dele e falando, olha a condição que eu estou. Olha como eu estou abatido. Olha como eu tenho andado triste. Olha como eu tenho andado sem vontade de fazer as coisas. Olha como até as coisas mais importantes para a minha vida perderam a cor, perderam a graça, né? E aí, essa análise eu preciso fazer. E se eu for pai ou eu for mãe, eu preciso fazer essa análise dos meus filhos, né? Se eu for filho, eu preciso e posso também fazer essa análise no meu pai, na minha mãe, né? Então, é fundamental a gente entender isso. Por que andas abatida, ó minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, existe uma perturbação dentro dele. A alma está perturbada ali, nesse momento. Então, ele está dizendo, olha, tem um problema aqui. Algo não está certo, algo não está normal, algo não está no formato em que Deus desenvolveu. E aí é necessário que eu avalie. Eu tenho condição de fazer isso sozinho?
Não, não tenho. Então eu vou buscar ajuda. Isso pode ser de ordem espiritual? Não sei. Então eu vou procurar o meu pastor. Isso pode ser de ordem física? Então eu vou procurar um médico. Né? Mas é necessário que eu peça ajuda. Se a gente pensar nesse conceito de ajuda, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro está lá no barco e de repente começa a balançar e os discípulos começam a ficar assustados e o barco balançando, balançando, de repente ele olha para o meio da água, vê um fantasma andando. Ele vai e olha, mestre, é o Senhor. E ele ouve uma voz e diz, sim, sou eu. Ele vai falar, se é o Senhor, deixa que eu vá até o teu encontro, então vem. E aí Pedro começa a andar sobre as águas e de repente a Bíblia diz que Pedro afunda. E ao afundar ele grita o nome do mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus só estende a mão. Ou seja, então Jesus estava onde? Do lado. Mas olha a posição de Pedro. Apesar de Jesus estar do lado, Pedro grita. Por quê? Porque Pedro entendeu que a condição dele era destrutível. Ou seja, ele precisou gritar, mestre, socorro, estou morrendo, vou me afogar. E de repente, a gente tentando imaginar, né, pela personalidade de Pedro, sim, o escândalo talvez que Pedro deva ter feito, gritando ali, se afogando. E pensando dentro da condição de Pedro, Pedro era pescador, né? Então Pedro sabia nadar. Pedro não era como eu e você, que nada feito uma pedra, né? Que se botar na água tá tudo. Então Pedro era alguém que tinha conhecimento do mar, né? E aí de repente Pedro começa a afundar. E ele grita pelo mestre, ele pede socorro. E eu e você temos pedido socorro ao mestre? Né? Verdade. Nós temos entendido como é que nós estamos. Nós temos nos avaliado. E às vezes podem parecer coisas tão pequenas, sabe? Às vezes aquela irritabilidade que você sente o dia inteiro, às vezes por dias, sabe? Aquela irritação. Às vezes coisas pequenas que te tiram do centro, que te tiram do prumo, que fazem você se desestabilizar emocionalmente. É necessário que a gente avalie isso. Por quê? Porque isso não está certo. Principalmente para nós que somos cristãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque se a gente está abundando o Espírito Santo, né? Então como é que a gente precisa ser? A gente precisa ser manso, a gente precisa ser calmo, precisa ser sereno, aquele camarada tranquilo, né? Mas não, você vê aí os crentes, vou pedir a Deus que me dê 5 minutinhos fora da graça que eu vou pegar ele, né? Então é fundamental que a gente se avalie como esse livro de Salmos está falando, né? Que a gente faça essa avaliação. Por que a minha alma tem andado perturbada? Por que o meu coração tem andado turbulento assim? Né? E isso é algo que ele não serve só para mim e para você, que estamos dentro da igreja, mas isso serve para qualquer pessoa, né? Quantos amigos nossos, ou colegas, ou conhecidos nossos, que eles num dado momento da vida, começaram a agir de forma diferente daquilo que é o normal daquela pessoa. E aí o que geralmente eu faço? Eu me afasto. A ação imediata para alguém que está com problema sou eu me afastar dessa pessoa. Quando, ao passo de que o que eu deveria fazer era a postura do mestre. Se ela está gritando e ela está desesperada, o que ela precisa? Ela precisa de ajuda. Então eu deveria estender a mão. Quer um exemplo referente a isso? Nosso filho. Como é que funciona os nossos filhos? Nossos filhos estão desobedecendo. Aí, né? Por exemplo, hoje de manhã eu estava consertando um negócio lá em casa e a escadinha estava na sala. Ali, uma escadinha pequena que eu tenho de 3 degraus, e meu menino lá estava no sofá e de repente ele subiu na escada e a escada virou e caiu. E ele machucou o braço. A ação imediata do pai, e foi a minha ação, é brigar com o filho pelo ato da desobediência. Porém, qual era a atitude sensata a ser tomada naquele momento? Socorrê-lo. Vamos trazer para o nosso universo. Se um filho nosso, quando se machuca num ato de desobediência, eu ainda brigo com ele, imagina para um vizinho, para um amigo, para alguém que eu não tenho afinidade, né? Porque o que eu preciso entender de forma sensata? Se a gente pensar nesse exemplo da desobediência. No exemplo da desobediência,
O simples fato dele ter se machucado já é a consequência da desobediência dele. Ele caiu, ralou o braço e aquilo ali já é a consequência, já é o plantio da desobediência dele. Então eu não preciso agora brigar com ele mais, eu só preciso trazer a memória para ele, o entendimento do seguinte: olha, você se machucou porque você desobedeceu. O papai te avisou que você não deveria fazer, mas a gente não tem essa maturidade, né? Muito pelo contrário, a criança se machuca e a gente ainda briga com ela. Então, É verdade. quando um amigo nosso está passando por uma crise dessa, o que a gente faz? Ah, não quero saber desse fulano aí não, deixa ele para lá, isso aí é muito problemático. Então, nós achamos que as pessoas precisam todas amadurecer ao mesmo tempo, né? Quando na verdade não é isso que acontece, cada um tem o seu tempo de maturidade. Então, nós passamos 2 anos aqui na igreja falando sobre maturidade. Aí depois nós vamos falar sobre o que? Resiliência. Só que naquele período de 2 anos que nós passamos falando de maturidade, será que toda a igreja amadureceu? Será que eu consegui amadurecer nesses 2 anos que nós falamos de maturidade? Se eu não fui capaz de amadurecer totalmente em 2 anos, como é que eu quero que toda a igreja esteja madura? Para que eu seja resiliente é necessário que eu seja maduro. Porém, o processo de amadurecimento, ele é um processo que ele é individual. Não existe um amadurecimento coletivo, né? Sim, sim. Mesmo que você vá lá num pé de banana, arranque um cacho de banana, embrulhe ela num jornal, coloque ela num determinado local, você vai perceber que cada banana vai amadurecer num tempo determinado. Verdade. Então, se uma fruta consegue mostrar isso pra gente, que dirá nós, seres humanos, que somos dotados de tantas características, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Amém? Amém. Mais cumprimentos? Eu acho que a gente podia só complementar falando sobre Filipenses, né, no capítulo 4, foi quando nós começamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, nós precisamos entender isso. Nós vivemos, o mal da nossa geração é a ansiedade, né? Daqui a alguns anos, assim como hoje o suicídio é matéria de estudo, daqui a alguns anos a matéria de estudo vai ser ansiedade, né? Hoje algumas instituições científicas já têm feito estudo sobre o mal acarretado psicologicamente na sociedade pela pandemia. Então, por exemplo, existem as crianças que são os filhos da pandemia. O que seria isso? Crianças que não estão acostumadas a viver em sociedade. Por quê? Porque elas nasceram num período de reclusão social, passaram 2 anos dentro de casa, sem convívio com ninguém. E de repente você pega essa criança e joga ela na sociedade. O que vai acontecer? Tudo aquilo para ela é estranho, é diferente, e ela vai precisar se adaptar a isso. Então hoje nós vivemos o grande mal da sociedade, que é a ansiedade. Quando você precisava de uma informação no passado, o que você fazia? Você saía de casa, ia numa biblioteca, pegava 5, 6 livros lá, debruçava sobre aqueles livros, estudava, e dali você tirava uma anotação. Hoje, quando você precisa de uma informação, você digita 2 palavras e o Google termina a frase para você, né? Então, esse conceito de tudo pronto, ou esse conceito fast food que a gente tem vivido, tem levado a gente a desenvolver o mal do século, que é a ansiedade. Então, um grande perigo que nós vivemos hoje é a ansiedade, e aí a Bíblia é muito clara quando ela fala: não andeis ansiosos, né? Não turbe o vosso coração. Então, nós precisamos entender isso. Essa ansiedade tem nos matado, né? Como nós falamos, a Organização Mundial de Saúde, né, junto com a Associação Internacional de Combate ao Suicídio, estipulou o dia 10, né, de setembro, e o mês de setembro todo como o Setembro Amarelo, para uma conscientização disso. Mas é fundamental que a gente comece a avaliar os sinais. Sim. Porque é como se a gente pegasse o Outubro Rosa, né? Conscientização sobre o câncer de mama, né? Que é o que a gente vai vir no próximo mês aí. E a gente não começa a entender o que é isso, acaba se tornando algo muito vazio, né? Então, é necessário eu entender o que pode gerar, o que eu posso fazer, como é que eu posso buscar essas informações, né? Onde é que tem isso?
Então, se eu tenho uma filha menina, como é que eu posso tratar isso? Como é que eu posso orientá-la? Por quê? Porque isso não pode ser simplesmente um mêsinho lá que eu pinto tudo de rosa, ou no caso do mês que nós estamos vivendo, pintar tudo de amarelo, porque senão vira simplesmente algo para a gente difundir nas mídias, né? Ou seja, para dizer que nós aderimos, mas de verdade a conscientização nós não atingimos. E aí entra dentro da mesma propósito de amadurecimento, né? É necessário a gente desenvolver a consciência sobre o tema e avaliar o cenário a qual a gente está integrado. Verdade. Gente, interessante. Só para resumir, agora para finalizar de tudo que foi falado, né? Qual a frase, o que o presbítero poderia deixar em pauta referente ao suicídio? A gente pega de surpresa, né? Pesado. Para mim o significado da palavra ele fica muito pesado, né? Quando a gente diz que o significado da palavra suicídio é desgraça ou ruína causado por ação própria, espontânea ou por falta de discernimento, ou seja, desgraça ou ruína causado por uma ação própria espontânea ou por falta de discernimento. Imagina que você edificou uma casa, né? E você ficou 2, 3 anos fazendo aquela casa, construiu, e agora você vai lá e destrói aquela casa. Você mesmo. Você investiu tempo, investiu dinheiro, investiu recurso, e agora você mesmo pega uma marreta e começa a quebrar tudo aquilo. Então, é um ato de você destruir aquilo que você mesmo construiu. Quanto vale uma alma? Né? Quanto vale uma alma? Quanto vale um ser humano? Seja no mundo secular ou seja para Deus, quanto vale um ser humano? Qual é o preço de uma vida? Quanto custa uma vida? Então, se eu pensar quanto custa a minha vida, e aí se a gente pensar até fora da igreja, quanto que eu custei para o meu pai? Vamos pensar em dinheiro, em valor, já que a gente, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde parece que o dinheiro é mais importante do que tudo, né? E homens têm se vendido por conta do dinheiro. Quanto que vale a minha vida? Quanto foi que meu pai gastou ou investiu em mim até hoje? Quanto é que eu tenho investido no meu filho para que quando ele faça seus 20, 30 anos ele tire a própria vida? Então assim, isso é muito pesado, né? Imagina Neemias, né? A Bíblia diz que Neemias, quando recebe a notícia do estado que estava a cidade de Israel, ele se entristece. E ele chega diante do rei para servir o rei, e o rei olha para ele e fala assim: o que houve? Por que você está triste? Ele vai falar: porque aonde o meu coração está foi destruído. Era como se fosse o processo inverso. Imagina o processo inverso, tivesse destruído e ele tivesse se alegrado, ou se fosse ele aquele que foi capaz de destruir. Então assim, o ser humano é único, a forma de andar do ser humano é única, isso é comprovado cientificamente, a íris do olho é única, a digital é única, sabe? O timbre da voz, por mais que eu possa imitar a sua voz e você a minha, se você colocar num gráfico ali, você vai perceber que o gráfico da minha voz é completamente diferente de qualquer outra voz no mundo. Então o ser humano é único diante de Deus. Ele é único. Deus não fez uma forma e uma produção por escala, assim como, por exemplo, a Volkswagen faz um carro. Não. O ser humano, ele é único. Ele foi forjado desde o ventre da mãe de forma única e exclusiva, com cada particularidade, cada detalhe. Então, quem sou eu para destruir a minha própria vida? E o que fica para a gente é avaliar, sabe? Fazer uma reflexão. O que eu tenho feito da minha vida, o que eu tenho feito da vida do outro, sabe? Como eu tenho tratado meu irmão, como eu tenho tratado meu próximo, sabe? Quando a gente chega no centro da cidade ali, tem um suposto, né, conhecido como profeta gentileza, e ele tem uma frase que é muito conhecida por todo mundo: gentileza gera gentileza, né? E quantos de nós só vivemos de forma agressiva, sabe? Tratando o outro de qualquer forma.
Por que eu não posso trabalhar para ser o marido que a minha esposa precisa? Por que a minha esposa não pode trabalhar para ser a esposa que eu preciso? Por que eu não posso trabalhar para ser o filho, o pai que os meus filhos precisam? E para ser o filho que os meus pais precisam? Por que é sempre o outro que tem que mudar? Lembra daquela ideia do autoanálise, né? Por que é sempre o outro que tem que mudar? Sabe? Eu acho que a prevenção do combate ao suicídio começa por mim. Precisamos desenvolver o amor. E se a gente pensar na igreja, para finalizar, se a gente pensar na igreja, sabe? A gente tem vivido uma época de um esfriamento tão grande de amor ao próximo, que talvez até as promessas da vinda de Jesus possam demorar a acontecer. O povo sai do Egito, numa distância de 600 quilômetros entre o Egito e Israel. Se você andar a 3,5 km por hora, uma velocidade que qualquer pessoa consegue andar, você levaria 40 dias para fazer esse trajeto. E o povo passou 40 anos. E aqueles que saíram não conseguiram entrar. Por quê? Porque a promessa foi adiada na vida deles. Por quê? Por conta da desobediência. Então, talvez a promessa para Jesus voltar já esteja pronta. Mas a nossa postura quanto à igreja esteja atrasando isso. Então fica uma reflexão para a gente quanto igreja, fica uma reflexão para você que ainda não foi atingido pelo poder e pelo amor de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, possa nos abençoar e nos dar sabedoria e discernimento. Glória a Deus, excelente conhecimento, né? A gente fica sem palavras, gente. O conhecimento é muito bom, a orientação, a forma, né, que foi aqui expressada. Eu sei que você, amado ouvinte, que recebeu toda essa orientação, todo esse aconselhamento, todo esse ensinamento, venha realmente refletir, né? E como eu disse no início, compartilhem, né? Envie essa mensagem, essa informação para quem precisa, para quem está aí gritando no silêncio, quem está aí precisando desse socorro, dessa assistência, né? E reconheçam que nós precisamos. Nós sempre temos nossos altos e baixos, então isso está para qualquer um, somos seres humanos, estamos à mercê disso. Mas sempre confiante que o nosso Deus, Ele está aí para te ajudar, de braços abertos, para te receber a todo instante e ouvir o seu clamor. Então não perca a esperança, não perca a fé, creia que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de milagre, Deus de restauração. Então, Ele fará na sua vida, porque você é especial para Deus, tá? Presbítero, muito obrigada, tá? É sempre uma honra. Eu fico assim, maravilhada, né? Eu nem falo, nem interajo, porque o aprendizado é muito bom. Amém. Amém. Que Deus continue te capacitando, sustentando, né? Direcionando sempre nesse conhecimento. É maravilhoso que esse ensinamento realmente abranja outras pessoas, alcance outras pessoas, né? Isso é muito, muito importante. Então, que Deus abençoe o seu lar, sua família, lá o Ministério lá, Sarando Terra Ferida de Santa Rita. Um beijo pro pessoal de Santa Rita, o pastor Rodrigo Machado, pastora Aline também, que sempre nos apoia aqui. Isso é uma bênção, né? Aquela filial lá é um povo abençoado para a glória de Deus. Queremos agradecer aí pela sua vida, pela sua companhia. Receba de Deus esse conhecimento. Setembro Amarelo. É o momento de nós nos conscientizarmos e, primeiramente, tomarmos a iniciativa de querer mudança. Porque não adianta nada dessas informações se você, que precisa, não tomar uma ação, né? E essa primeira ação vem de você, porque somente você pode tomar essa decisão de melhorar, de valorizar a sua própria vida. Então, levante, olhe no espelho e diga: chega, acabou, eu quero uma nova vida para minha vida, para mim, para minha família. Eu quero ser uma nova pessoa. Então, estamos aqui para te ajudar. Você que está precisando, coloca o seu nome aí, entre em contato conosco pelo WhatsApp 984637919. Estaremos aí te ajudando, te orientando, encaminhando para as pessoas certas, pastores, psicólogos, profissional que for necessário para te ajudar. O importante é ver você feliz, radiante e louvando ao nosso Deus. Amém? Vamos encerrar então assim com esse louvor que é o qual nosso presbítero Adriano solicitou, desejou aqui, né? Árvore Cortada. É um louvor lindo, lindo demais, que você venha refletir. Aqui no Resenha Sarando,
Setembro Amarelo, conscientizando você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Até a próxima. Em nome de Jesus, tá? Continue conosco aqui na Rádio Sarando Oficial. Esse louvor, Árvore Cortada, Valesca Maísa. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. See you.
e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim: ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar.